que estará aqui conosco agora falando um pouquinho. Bom dia, Paola, tudo bom? Feliz ano novo. Bom dia, muito obrigada pelo convite, mais uma vez aqui com você. Eu ainda tive uma faringite, estou me recuperando, então minha voz ainda está um pouco rouca, né? Mas estou podendo falar, está tudo bem. Só para as pessoas entenderem um pouquinho por conta dessa voz. Eu que agradeço essa presença, esse convite mais uma vez, Josi. Um feliz ano novo a todos que estão nos ouvindo, a você que tem esse trabalho tão bonito de levar essas mensagens para as pessoas, que seja um ano próspero e de muitas realizações aqui. E estou aberta a falar sobre Janeiro Branco. Janeiro Branco. Precisamos. Paola, eu queria falar um pouquinho, como nós sempre começamos aqui no nosso programa com todas as mulheres, eu gostaria que você falasse aqui, sempre que eu falo, um pouquinho da sua trajetória, para que nós, as ouvintes, as que estão vindo, as que não te conhecem, te conheçam, saibam quem é essa mulher maravilhosa que está aqui conosco hoje. Eu sou Paola de Reis, sou psicóloga há quase 30 anos e sempre fui psicóloga clínica. Mas como eu ampliei muito o meu trabalho com estudos, com formações, eu estou indo também para um trabalho de mentoria, principalmente a mentoria de escola de pais, e também com mulheres, com pessoas, mas principalmente a escola de pais, justamente porque a gente vai falar um pouquinho daqui, mas pela importância de trabalhar esse mundo emocional, com conhecimento, para que a gente possa se desenvolver e contribuir com a sociedade. Então, esse é o meu principal propósito. Eu sou divorciada, tenho 2 filhos, sou uma mãe solo, né? E sou uma pessoa que amo a minha profissão, adoro trabalhar com pessoas. Tenho meus pacientes que são grandes incentivadores e estão aí, alguns estão ouvindo. Quero agradecer porque eles sempre participam e estão comigo. E aqueles que já foram meus pacientes também, Josi, aqueles que podem ser algum dia. Mas falar sobre o mundo emocional é um propósito de vida hoje em dia e que antes sempre esteve dentro do consultório. Então, eu tenho muitas formações, eu trabalho com criança, eu trabalho com adolescente, eu trabalho com família, trabalho com casais, tenho uma proposta de trabalho diferenciada e hoje, além da psicologia, eu trabalho com palestras, levando muito esse conhecimento e também com a mentoria. Ótimo, Paola, muito obrigada por você também ser essa mulher incrível e contribuir tanto, porque você está trazendo algo que para a sociedade, né? Contribuir para a sociedade também, né, Paola? Acreditar que a gente pode mudar. Eu falo isso em todas as minhas falas, Josi, outra vez eu falei isso, falo nas palestras. Quando a gente investe na gente, a gente é capaz de fazer mudanças. Sim. Mas quando a gente se une, que é o propósito do teu trabalho e também o propósito de quem se abre, né, e corre esse risco de aparecer, a gente pode formar elos, né? E a gente pode se juntar, que é o propósito, inclusive, dessa campanha, e a gente pode transformar uma sociedade. E foi incrível, porque eu também tive, né? Você promoveu rapidamente, né? Um evento maravilhoso com uma outra mulher empreendedora, uma empresária incrível, que eu tive o prazer de conhecer, que foi incrível na casa dela, ali com outras mulheres, e foi realmente incrível, Amanda, porque bom dia, Amanda. Bom dia, Jo, bom dia, Paola. Bom dia, Amanda. Super rápido, mas ali tinham 30 mulheres, né, Paola, mais ou menos por cima. Mais ou menos 30 mulheres. 30 mulheres, e foi em cima do Natal, e elas foram, e foi muito gostoso conhecer outras mulheres. Então, quando você proporciona isso também, você acaba ajudando até o emocional delas. Muito, porque o ser humano, ele é um ser de relacionamentos. Claro que a gente tem perfis diferentes. Sim. Tem pessoas que são mais, como a gente fala, autopreservação. Então, elas têm elas vão para o social, mas elas precisam também desse espaço consigo mesmas. Tem as pessoas que são 1 a 1, né, que é o contato direto com o outro, e pessoas que são mais sociais. Então, a gente também entender esses perfis e conseguir
promover esses encontros, sabendo como as pessoas funcionam, a dinâmica de cada um, e elas se sentem respeitadas, faz toda a diferença. E acho, Josi, que esse grupo foi tão legal, porque ele foi no final do ano, próximo do Natal, o pessoal já viajando, e foi, né, foi realmente algo em cima da hora. Né? A gente não teve um tempo de divulgação, de trabalho. Sim. E realmente a gente vê quanta gente boa tem aí. Como tem gente querendo contribuir. E a gente precisa se unir. Né? Quem foi embora perdeu o final, né, gente? Porque o final ficou eu, a Josi e a Ju, e virou uma festa. Foi muito bom. Mas aqui, antes de entrarmos no tema, queremos também lembrar, né, Amanda, que estamos ao vivo pelo Instagram, no Empreendendo com Elas, e também pelo www.radioparanaoficial.com.br. Vocês podem enviar suas perguntas para a Paola pelo nosso chat. Então, por favor, perguntas pelo Instagram, pelo chat. Eu, a Paola, estaremos aqui para responder também e falar um pouco. Às vezes não é só a pergunta, mas muitas vezes... Sim, pode deixar um comentário também. Né? Participar também do programa. Um pouco de alguma história, a gente pode estar aqui também reproduzindo aqui no nosso microfone. Então, as mulheres que quiserem, fiquem à vontade. E se você quiser ver também, né? Você consegue acompanhar agora pela nossa TV Paraná Oficial, ali no nosso site Rádio Paraná Oficial. Isso mesmo, que nós estamos ali, ao vivo e a cores, e eu estou de roupa laranjinha. Então Paola, para começarmos, o que exatamente é o Janeiro Branco? E por que foi escolhido o mês de janeiro para essa campanha? Janeiro Branco foi idealizado, criado e é hoje promovido por o Leonardo Abrão, que é um psicólogo, e ele teve essa ideia que foi genial para que ele falasse, trouxesse à tona e que a gente pudesse colocar no centro da nossa atenção como um foco de importância para as pessoas, para as instituições e para as políticas públicas sobre a importância da saúde mental. E que pudesse tirar isso, Josi, de um tabu que ainda existe, de um estigma daquela pessoa que procura essa ajuda, que, na realidade, né, o tabu ou o estigma está também dentro daquela pessoa que tem medo disso, mas para ele trazer à tona o tema sobre saúde mental, trabalhar o nosso emocional, porque o nosso corpo é um só sistema. Então, a mente e o corpo se comunicam o tempo todo. Então, não existe eu ter um físico perfeito, mas eu ter uma saúde fisiológica, um emocional, uma mente que não funcione bem. Então, ele trouxe isso. E que lindo o processo de ele escolher Janeiro Branco, porque ele fala que é uma data e é um período onde as pessoas estão começando o ano. Sim. Então, elas podem começar uma nova história. E por que o branco? Justamente porque é como se fosse um papel em branco. Que você pudesse, a partir dali, estabelecer algumas metas, propor para você mesmo algumas mudanças e começar a fazer disso o seu processo de renovação e de transformação. Então, a ideia desse psicólogo, Leonardo Abrão, e esse ano está completando 11 anos dessa campanha. Hoje já tem uma lei instituída, foi uma pessoa que trabalhou bastante em cima disso e trabalha. E ele fez desse propósito dele algo para levar, para a gente poder conversar. Eu não digo que é a gente banalizar o tema, é a gente tornar isso comum. Como eu conversar com você, Josi, sobre qual é o sorvete que você gosta. Né? O que você gosta de fazer? Olhar para a Amanda e falar, Amanda, que cor que você gosta? Então, a gente trazer isso como algo natural da nossa vida. Né? A gente precisa formar as pessoas, a gente precisa ensinar as crianças, os adultos, sobre as emoções. É pedagógico. Então, ele trouxe isso como o janeiro, como um ano quando você se renova, onde você estabelece suas metas, suas mudanças, seus projetos, e você começa com o branco, com a ideia de que é algo limpo e que você vai ali construir a tua história para aquele ano. Sempre no foco da saúde mental e emocional.
É interessante que realmente no começo do ano a gente tem esse sentimento de esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou colocar aquilo que eu não consegui em prática, o que eu não consegui no ano passado. Então faz muito sentido realmente essa campanha iniciar no mês de janeiro. Eu achei genial, porque você vê que é algo, é um detalhe, né? É um detalhe. Ele é um detalhe que ele traz, por exemplo, o Setembro Amarelo foi instituído por uma mãe que perde o filho em setembro e tinha um carro amarelo. Ok, mas você vê que ele olhar para isso e bater nessa tecla. Então, antes as pessoas estavam achando, falar de saúde mental era a gente olhar para as pessoas que precisavam desse tratamento. Não, hoje ele está falando de saúde mental como prevenção. Como a gente ajudar as pessoas, as crianças, os adolescentes, os adultos que estão aí, né, a gente falar sobre isso. Então, eu achei que foi algo desse idealizador aí sensacional. Sensacional. E eu acho que agora, né, Paula, está se tendo mais, falado mais também, né? Uhum. Porque, veja só, são 11 anos. Então, veja o quanto tempo, e eu mesma, eu não sabia que tinha alguns anos agora, que eu comecei a prestar mais atenção. Sim. Começou a aparecer até mais nas próprias redes sociais aí, que a gente vê o janeiro branco, e até fizemos uma foto na academia todas de camiseta branca. Então tem esse cuidado. Mas que bom, e que realmente as pessoas comecem a entender que é preciso ter esse cuidado com a própria saúde e procurar profissionais. Esse realmente é o tema, né? A gente sensibilizar para que a gente possa construir uma cultura Sim. de cuidado com a saúde mental e conscientização das suas emoções, seus sentimentos, sua forma de viver, sua dinâmica, né? Então, quando a gente olha assim, a gente realmente faz a diferença. Né? Então, esse processo de conscientização é realmente propósito. E você falou alguma coisa agora no final que eu expliquei isso, e quando você falou de camiseta, que vocês tiraram fotos isso. E falar realmente dizer, você fez uma fala e me... Não, na academia mesmo, tá. A gente fez ali a foto para que as outras pessoas comecem a entender e buscar e ver, e também... A busca do profissional. Sim. Tem 2 pontos que são bem importantes, né? Que eu acho que é legal, é uma oportunidade da gente falar. Você ter relações sociais, né? Pessoas que você realmente confia. A gente precisa entender que a gente não é a mesma pessoa em todos os lugares. Então, às vezes, você vai ter lá 5 amigos. Com cada amigo, você vai abranger uma parte da tua vida. Você não vai abrir todas as coisas para todos os amigos. Tem amigo que vai fluir melhor você falar sobre profissional. Então, você também tem que entender isso. Isso também é saúde mental e emocional. Né? Eu não tenho amigo. Você não tem uma pessoa para tudo. Como você não é uma pessoa para tudo. Então, você ter relações sociais de confiança, que você possa contar, e eu falo muito da gente construir rede de apoio, que são os amigos, vizinhos e profissionais para a tua vida. Então, você ter um profissional, hoje a psicoterapia, ela é preventiva. Você não vai mais para um processo de terapia, de psicoterapia, porque você tem problema. Às vezes você vai para você se perceber melhor, para você se conhecer. Às vezes alguém indica, comenta, né? Fala do que está passando e você se interessa. Mas ela tem hoje características preventivas. Elas ainda têm característica curativa, mas principalmente. Então, sim, procurar um profissional. E aí é o alerta, Josi, de pessoas sérias, né, como você tem feito no teu programa, porque, gente, tá cheio de doutor no Instagram, tá cheio de guru. Tem um lado maravilhoso do digital, mas você tem que estar alerta. Não existe mágica. A vida, ela é um processo.
Não são só coisas boas, coisas que deram certo, coisas que... A vida também tem as coisas que dão errado, que você tem que rever, que você tem que atualizar. Então, é importante também, porque às vezes as pessoas vão, e como está se falando, autoconhecimento, não sei o quê, isso e aquilo, parece assim, eu li um livro, eu já vou lá na minha mídia e vou dizer o que é aquilo. Gente, isso é teoria. Praticar o autoconhecimento é desafiador. Porque você tem a consciência daquilo, você compreende aquilo e não muda nada. Porque você precisa exercitar aquilo. Tem dias que você consegue, tem dias que você não consegue, tem dias que o seu padrão volta e você fala, gente, ele está aí ainda. Então, é um conjunto de fatores. Nós temos muitas atividades, Josi, que são terapêuticas. Terapia significa tratamento. Então, eu vou no fisioterapeuta para recuperar o meu físico. Eu vou na fonoterapia para falar da minha voz. Eu vou na psicoterapia, que eu vou falar da minha questão emocional e mental. Então, eu não vou para psicólogo porque a minha terapia é ir na igreja. A minha terapia é mexer no meu jardim. Sim, isso são terapias também, porque você está cuidando de você. Mas psicoterapia é para profissional da saúde, psicólogos formados que estudam, têm responsabilidade sobre isso. Tem responsabilidade ética, tem responsabilidade social. Sim. Não é um cursinho de final de semana. Então, isso que a gente está falando é muito sério, porque a gente também está vendo as pessoas nessa fala que fica no superficial e que busca, a pessoa falou isso, eu vou fazer isso. Sim, então, eu ouvi lá na palestra, eu vou chegar em casa e vou falar tudo isso. Não é assim. Cuidem, é muito sério isso. Então, é um momento também, isso também é janeiro branco. Procurem profissionais que sejam sérios, que sejam formados. A gente estuda há 5 anos, eu tenho quase 30 anos, todos os anos eu estou estudando. Quer dizer, uma mente que chega na minha sala, uma vida que chega na minha sala, eu tenho que ter muito respeito. Não é um curso de final de semana, não é um curso de 3 meses, e eu vou olhar para essa pessoa e dizer se eu sei o que eu vou fazer na sua vida. Eu não sei. Nós vamos caminhar juntas. Sim, doutora. Exatamente. Isso é janeiro branco, Josi. E é essa a proposta dele. É perfeito. E quando nós aqui no programa trazemos mulheres profissionais e doutoras e muito renomadas para o programa, é justamente para isso. É mulheres reais, como você, que vem estudando todos os anos, todos os dias. Todos os dias você tem que aprender, você tem que fazer uma mudança, você tem que se atualizar. Sim. E me tratar. E se tratar. Então, é exatamente isso que a doutora colocou aqui. Não é abrir o Instagram, ouvir uma outra mulher, uma outra influenciadora e dizer, é a vida dela, então eu vou seguir a minha. Vou fazer exatamente. Não tem como. Impossível. Impossível. Você pode modelar, você pode ter uma referência, você pode olhar e falar assim, poxa, a Josi fez isso, pô, eu vou experimentar. Exatamente. Mas eu falo assim, coloque em prática, teste, cheque na tua realidade. Sim. Porque existe também, quando a gente fala no Janeiro Branco, de você conscientizar, Josi, além do indivíduo, as empresas, elas precisam construir isso. Porque o bem-estar meu, ele precisa ser o seu bem-estar também. Sim. Eu preciso checar se a minha mudança e a minha decisão, se ela realmente vai ser algo que impacta na sua vida e como você vai lidar com isso. Como a empresa que eu trabalho lida com isso. Então, não é só assim, porque é um mundo meio egoísta hoje, né? Não, eu que sei, você não fez, mude, se dane. E não é assim, gente. Quem tem amadurecimento emocional, saúde mental e emocional, é responsabilidade. E eu acho também, doutora, que vem muito do a gente ter que fazer a prevenção. Nós falamos muito sobre isso aqui também, em todas as áreas. As empresas precisam começar a fazer as prevenções, antes de deixar que aquela mulher, aquele homem, entre em um estado que ele não consiga colocar os pés dele dentro da empresa. Sim.
Sim. Por que eu vou deixar ele estar numa crise de burnout, algo assim absurda, para aí eu encostar e falar, agora você tem que se tratar? É tão interessante isso que você fala, porque realmente é uma mudança de mentalidade para as empresas. Os empresários, os gestores, eles entenderem que eles têm muito mais lucratividade se eles investirem nisso. Porque eles olham, às vezes, assim, eu vou fazer isso aqui, tem o custo disso. É um gasto, isso é caro. Gente, é muito mais caro não se tratar. Exatamente. É muito mais, te custa em vários aspectos. Então, a empresa que trabalha, Josi, essa mentalidade, que faz esse investimento, ela tem colaboradores mais equilibrados, mais organizados emocionalmente, ela aumenta a lucratividade dela. São pessoas que trabalham mais realizadas, são pessoas que abraçam a empresa. Vamos pensar a gente aqui. É visível que você ama o que você faz, é visível que a Amanda ama, e é visível que eu amo. Então, Sim. se eu não me cuido, pense uma pessoa aqui que não se cuida, e estou falando aqui com você sem ser essa minha verdade. Isso não alcança ninguém. Isso serve na empresa. Então, se a gente olha hoje um mundo muito capitalista, as pessoas olham muito lucro. Sim. Então, a gente precisa dizer que investir na saúde mental, investir no seu emocional, você vai investir na sua lucratividade. As pessoas entenderem isso é um processo. E o Janeiro Branco quer essa consciência, sabe, Amanda? O Janeiro Branco, Josi, ele quer que a gente leve essa consciência. Por quê? Eu sou um agente de mudança, você é, a Amanda é. Se eu me trabalho, eu promovo isso ao meu redor. Então, minha empresa é doente, as pessoas são doentes, meu casamento é maluco, minha família... Tá, mas e o que eu contribuo para isso? E como eu estou nisso? Então, o tempo todo a gente está fazendo isso. E na empresa, a gente está falando isso. Então, para as mulheres que estão nos ouvindo, que são empreendedoras, profissionais liberais, quem estiver ouvindo, que pense nisso. Nós somos agentes de mudança para quem está próximo da gente. Sim. Então, o que eu estou fazendo para contribuir com o ambiente em que eu estou? E as empreendedoras que estão nos ouvindo agora, né, muitas já têm ali equipes dentro das suas empresas, elas podem também ter essa consciência de realizar ações dentro da sua empresa para conseguir cuidar ali do seu colaborador também. Né? Porque a gente sabe que o colaborador, quando ele não está bem emocionalmente, ele não consegue produzir dentro da empresa. Então, o que você falou, né, Paola, de que sai bem mais caro depois. Muito mais. Você vai acabar perdendo esse colaborador porque ele não consegue mais ir até a empresa e talvez antes era um colaborador muito bom, que trabalhava muito bem, que entregava as demandas dentro do prazo, e hoje esse colaborador está aí distante, ausente, sem conseguir executar realmente o seu trabalho como conseguia antes. E essa sensibilização, isso que você fala, Amanda, é tão importante, Josi, porque nós estamos falando de uma vida. Sim. Perder uma vida, nada substitui. E eu falo muito isso. O principal de saúde que a gente tem que ter é saúde mental e emocional. Se isso está organizado, você busca as outras coisas. Agora, se isso não está organizado, você não consegue fazer. Então, às vezes, aquele colaborador está num sofrimento muito grande, sozinho, e não consegue buscar essa ajuda. Não aprendeu, né? A gente vem agora falando disso. Eu falo assim porque eu sou psicóloga há quase 30 anos, mas a gente sabe que é agora que as pessoas vêm falando mal. Né? Então, meus filhos cresceram nesse meio. Então, eu converso muito com eles, sempre fizeram psicoterapia. Eu tenho criança que eu atendo, isso é normal para eles. Então, eles aprendem a fazer isso. Isso se torna algo que eles têm um acesso melhor. Agora, um colaborador mais velho, Josi, vamos imaginar um homem de 50 anos, que está passando por várias coisas. É muito difícil ele falar. Sim. Agora, se eu sou uma agente de mudança, se eu estou atenta a mim e ao outro, eu vou perceber. E aí é o que você está falando, Amanda. No que eu contribuo?
O que eu posso fazer? Porque essa ideia de a gente estabelecer relações mais saudáveis, para a gente ter uma sociedade mais feliz. E feliz, gente, não é tá dando tudo certo. Feliz é uma sociedade forte, que lida com os desafios, que lida com as adversidades, que se une, né? Que fala assim, ok, estamos juntos. Isso é algo que a gente tem que olhar pensando nisso. Estou falando sem parar, né? Vou até amanhã. Está falando lindamente aqui e para que nós consigamos realmente entender, né? E nossos ouvintes também, porque muitas vezes, Paola, vem a questão do mas eu não vou atrás porque eu estou ficando louca. Ou numa discussão, o marido fala, tem que procurar uma psicóloga porque você está ficando louca. E isso aí, para nós, mexe muito, né? Tipo, e aí eu acabo não querendo, não vou atrás. Não estou ficando louca. Por que eu vou atrás de uma profissional para me ajudar? Não preciso. Eu dou conta. E é o que a pessoa vai, muitas vezes, enlouquecendo. Eu brinco muito quando alguém chega com essa fala, eu falo assim, não se preocupe. Mais louca do que eu, você não é. Né? Então, assim, porque a gente não precisa pegar isso como verdade. Aí é trabalhar uma crença, né? A gente entender quais são as nossas crenças. Quando alguém fala isso, eu falo assim, quando você está num padrão de vida doentio, às vezes numa família, num casamento, numa relação doentia, você vai ficando cego com aquilo. Então, por isso que você vai se acostumando. Nossa, 20 anos sofrendo e você não sabe. Não é que isso vai tomando conta de você. Então, você não enxerga. Então, tem um ditado que fala que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu falo no meu consultório que em terra de cego, quem tem um olho é louco. Então, aquele que enxerga e que vai falar e que vai brigar e que não quer mais, ele está mostrando uma mudança. E ele é colocado como louco. Você está diferente, você está estranha, você está sendo estúpida, rígida. E a pessoa começa a usar algumas qualidades depreciativas que você fala, nossa, está errado. Ou, muitas vezes, isso acontece muito com as mulheres. E essa psicóloga aí vai levar a gente a se separar. Toda pessoa que vai para psicólogo se separa. E quem que falou isso? Foi a Paola? Como se a pessoa não tivesse mais personalidade. Ninguém entra Josiane num consultório e sai Maria. Você entra Josiane, vai sair Josiane. Sim. Só que é um jogo. Por quê? Porque as pessoas querem que você melhore para aquilo que é bom para elas. Sim. Mas elas não querem que você mude porque é bom para você. Sim. Então, você começa a falar. Eu me lembro, anos já, hoje ele já é adulto, mas ela levava, porque era uma criança muito ensimesmada, muito encolhida, muito tímida, né? E ela queria que ele se posicionasse mais. E a gente fez um trabalho lindo com ele e ele começou a fazer. Aí ela brincava comigo. Paola, esses dias eu fui reclamar com a minha irmã disse, mas você está pagando por isso. Né? Então, assim, você está investindo nisso e você receber essa mudança é importante. Aí você fica pensando, nossa, mas eu acho que isso eu deveria ter deixado como estava, porque eu também não estou sabendo lidar com a mudança. E aí a gente entra em relações que se afastam, às vezes a pessoa precisa mudar do trabalho, mudar de ambiente, às vezes mudar e sair até de um casamento, ou o outro mudar, porque às vezes acabar um relacionamento não significa um divórcio, uma separação, mas significa acabar com aquela forma de se relacionar e você pode ter uma mudança de relacionamento. Né? Então, você pode construir uma outra forma de se relacionar, você pode construir um outro casamento a partir de toda essa consciência. Então, Josi, quando a gente fala a pessoa ter essa clareza das coisas, e quando um vai mudando e o outro não muda, você vai abrindo um abismo. Sim. Se você está fazendo... Você quer melhorar, você está aqui no programa, teu programa está crescendo, as coisas estão vindo, a gente foi lá no encontro das mulheres, tem tanta coisa que a gente pensou, mas tem um outro ali que fica parado, uma pessoa que fica ali só, uma hora ela não cabe mais, se ela não fizer movimento. Então, não é alguém que faz, às vezes é você olhar e falar assim, o que eu não fiz, ou o que eu fiz para que isso acontecesse. E aí você começa a olhar, e responsabilidade, adulto é responsável. Então,
Quem faz o que quer é criança, né? Exatamente. Adulto faz o que tem que ser feito. Adulto tem responsabilidade. E a principal função do adulto, autonomia e independência. A autonomia é eu saber o que eu quero, eu escolher, a independência é eu fazer. Com responsabilidade. Perfeito. E, Paula, eu queria até tirar uma dúvida em questão a mães e filhos. Filhos de adultos, e a mãe ali está ali próximo, e muitas vezes as mães estão ali sofrendo por situações que os filhos querem viver. Seu relacionamento, seu namoro, sua amizade, e elas estão perdidas. A gente tem pontos importantes que a gente pode falar. Dentro da psicologia, a gente fala de dois grandes pilares nas relações familiares, Josi, que é hierarquia e fronteira. Correto. Hierarquia é como se a gente tivesse aqui uma prateleira de livros. Então, a gente tem avós, pais e filhos. E isto não muda, nunca. Ainda que os seus pais estejam numa cama, inválidos, eles continuam nesse lugar da hierarquia. Lógico que na velhice a gente passa a cuidar dos pais, mas eu preciso cuidar dos pais como filha. Não como se eu fosse acima deles. E isso é algo que é uma geração que se perdeu um pouco. Sim. Porque os pais se tornaram amigos dos filhos. Correto. E pais, gente, isso eu falo, isso dói, porque isso é real. Você que é pai e mãe, quando você tem que olhar para a tua história, é assim, ó, eu decidi ser mãe, eu decidi ser pai, ou eu só decidi ter um filho? Porque ser mãe é a função para a tua vida inteira. Sim. E pós-morte. Porque você vai deixar o seu legado. Então, mesmo que você possa morrer cedo, às vezes tem uma pessoa que está tendo um problema e pode morrer logo. Olhe para isso. O que os teus filhos, num momento de desafio da vida, adversidade, ele vai parar, ele vai buscar dentro dele. O que a minha mãe falaria para mim? E isso você deixa com ele, mesmo não estando fisicamente. Então, a decisão, Josi, de ser mãe, e aí é a busca do conhecimento que eu te falo, que aí é quando nasceu a minha mentoria da Escola de Pais, porque os pais não têm conhecimento da fase que os filhos estão, qual é o pai que eles precisam, qual é a mãe que eles precisam. Então, o seu filho está numa idade que está passando, o seu filho, modo de dizer, dentro da tua dúvida, né? Está passando por uma situação em que está num relacionamento, por exemplo, que você não está concordando. Quantos anos esse filho tem? Porque aí você vai ser uma mãe que vai ter uma função nisso daí. Às vezes você vai ser uma mãe que vai sentar, meu filho, como que você está? Você está vendo isso? Tenho percebido isso? É uma impressão minha ou é real? E você traz teu filho próximo. Às vezes você traz até o genro, a nora, você conversa com os dois. E isso, gente, é função de mãe e pai adulto. Só que tem pai e mãe que não quer fazer isso. Hoje em dia, os filhos se separam, pai e mãe não chamam mais para conversar. Ah, não, é a vida dele. É a vida dele. Não vou me meter, ai, não vou... É a vida dele. Vou comprar briga, ai, não vai gostar. É a vida dele, só que ele é seu filho. E ele recebeu os seus valores. Então, você quer entender como você fez isso. Como você fez aquilo. A gente vê aberrações na justiça da família, com pensão, com engano, com mentira, e os pais em silêncio. Exatamente, Sim. Concordando com aquilo. Mães que estão aceitando hoje salários dos filhos para que não passem pela justiça, para que a criança que é neta receba o valor justo. Exatamente. E muitas vezes, claro, desqualificam ou aceitam uma pensão que você fala assim, tá, mas se fosse o contrário, você aceitaria isso? Né? Então, a gente está vendo, nessa tua pergunta dos pais, assim, que porque quem é que tem que ter mais conhecimento? A hierarquia acima. Sim. Sim. Então, vamos pegar lá na época dos meus avós.
Então, a minha avó dizia assim, né? Quando a menina engravidava, ou não engravidava, mas já tinha uma relação sexual, fez mal para a moça, agora tem que casar, na cabeça dela. Mas o que o pai fazia? Era uma rigidez, mas olha a função do pai. Pegava na mão, ia lá na casa e dizia assim, você vai assumir. Se você não vai assumir, ela tem pai, eu vou assumir. Então, lógico que a gente deveria amadurecer isso, não precisa mais estar grávida, tem que casar. Eu acho que é possível muitas formas de se relacionar, mas com responsabilidade. Hoje é assim, não, meu filho é novo, não vai casar. Mas aí não tem responsabilidade nenhuma. O que você está dando para o seu? Estou dando leite e fralda. Então, a gente vê uma regressão nessa consciência. Sim. E já pai tira e ali mãe, a oportunidade do filho crescer e amadurecer. exatamente. E assumir a responsabilidade do que ele fez. Exatamente. Então, o que a gente vê? Essa angústia de pai e mãe, às vezes é olhar para o pai e mãe assim, você está sendo mãe ou você está querendo ser amiga do seu filho? Sim. As mães e pais, tem pais que vão para baladas com filhos, porque se separaram, vão para balada junto. Gente, você ir num churrasco, teu filho crescer, se torna adulto, toma um vinho com você, uma cervejinha com você, é uma coisa. Vocês conversam. Outra coisa é eu ter com ele uma relação como se ele fosse meu amigo. Ele não é? Eu não tenho, meu filho não tem que falar tudo para mim como se ele falasse para um amigo. Ele tem outro vocabulário comigo. Ele vai falar comigo de uma forma em que eu me sinta respeitada, mas ele tem que ter segurança. Sim. Isso sim. Então, Josi, eu falei bastante coisa aqui, mas para resumir dentro do que você me perguntou, é assim, existe hoje uma confusão de papel, de função. Pais e mães, se vocês têm filhos, a sua função nunca vai mudar. E, às vezes, o seu papel é um papel cruel, é um papel solitário. Às vezes, você vai ser firme com o filho seu e o mundo não vai ser. E você vai ser a única pessoa que vai estar ali dizendo, isto não. Concordo plenamente, porque tudo isso que você falou realmente está acontecendo hoje com muitos adolescentes que não têm mais esse olhar de mãe e pai. Eles não têm mais não digo o medo, mas o respeito pelo pai e pela mãe. Conversa assim, como se estivesse conversando com uma colega da sala. Isso a gente convive até com pessoas próximas da gente vendo isso. Mas eu não sei o que eu faço mais. A mãe falando isso. E é chocante. É chocante. Porque eu falo, Josi, assim, são 3 pilares. Quando você olha para a relação de pais e filhos, do ponto de vista da responsabilidade dos pais, pensando nessa hierarquia na estante ali, né? Sim. Busque conhecimento técnico. Então, eu não posso exigir de uma criança de 5 anos a compreensão de um de 14, nem de um de 21. Não tem como. Né? Então, conhecimento. Busque o seu autoconhecimento para você compreender como foi sua educação, a sua dinâmica familiar, o seu padrão de funcionamento. Olha quanta coisa. Seu padrão de comunicação, suas crenças, seus valores, como as suas emoções, seus sentimentos aparecem na sua vida. O que é ter filho? O que você aprendeu sobre isso? Então, organize as suas emoções. E o terceiro pilar, aí você vai exigir. Porque aí você está integrada. Aí eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu sei o que eu estou falando. Mas eu não consigo ser firme. Você não consegue porque você não está com esses 2 pilares organizados. Aí você vai ser firme porque a Josi disse que tem que ser. Você vai ser firme, você vai falar não porque a Paola falou que tem que dizer não. Sabe aquela história antigamente que a gente tinha? Quando teu pai chegar. Sim. Sim. Não, é você adulto, é a mãe, é o pai, é qualquer adulto que esteja com uma criança precisa passar essa segurança. Então, não é mais batendo, não é castigo, não é... Mas é a postura da gente. Então, você vê quantas queixas tem, Josi, porque a gente está com essa dificuldade com os pais. Sim. Muito mesmo. Porque cada dia mais eles precisam trabalhar. Os pais colocaram muito isso, né? Preciso trabalhar.
até mesmo para manter uma boa escola, para manter ali uma residência confortável, pensar no futuro dessa criança. Mas eles não estão pensando realmente como essa criança vai chegar no futuro. E te digo que isso é uma bela de uma desculpa, tá? Sim. Porque se você olhar antigamente, mesmo as mães que ficavam em casa, elas não estavam em cima dos filhos. Antigamente as mães não ficavam em cima para fazer tarefa, se você fez a lição, é tua responsabilidade. E a mãe que ficava em casa ficava trabalhando o tempo todo. Punha às vezes os filhos para trabalhar. Ela não estava dando comidinha na boca. Não. Então, gente, vamos sair dessa fantasia. Você trabalha fora, eu sou uma mãe que trabalho fora e trabalho muito. Claro que eu me divorciei muito nova, meus filhos eram muito pequenos, eu tive muito apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai, principalmente da minha mãe, das minhas irmãs, mas eu sempre fui mãe. E até hoje. Então, assim, qualquer coisa, eles têm essa mãe. Ah, não está lá em casa fisicamente. Sim, mas essa mãe está me ensinando um monte de coisa. Está produzindo, ela conversa comigo, ela me fala, ela faz isso. Eu invisto muito em conhecimento dos meus filhos, invisto na saúde deles, né, para que eles se desenvolvam, para que eles se tornem essas pessoas que eu acredito. Então, veja, Josi, é esse discurso de que fui trabalhar fora, ficou com babá, ou vai para a escola. Veja se esse discurso você só não está se isentando dessa função. Sim. Porque antigamente você não lembra de criança que a mãe tinha que ir na escola porque o trabalho, a criança tinha que se virar. Eu, quando fui fazer minha matrícula da faculdade, meus pais não foram juntos. Eu que tinha que ter visto toda a minha documentação. Eu que tinha que levar tudo ali, sentar ali, esperar. Como é que é naquela ansiedade de um adolescente? Como é que você vai fazer? Hoje não, você pega na mão. Sim. Então, cuidado com essas desculpas, porque elas estão causando muito equívoco e muita culpa nas mulheres. Sim, Paola, sim. Isso é um equívoco. Ai, porque eu não fico com os meus filhos. Tá, quando você está com ele, você fica com ele, o que você faz? Filho, você precisa fortalecer ele para a vida que ele vai ter. Então, às vezes são falas, e até de profissionais que vão numa televisão, que vão num lugar e usam isso e destroem a gente. Sim. Sim, exatamente isso. Se você trabalha fora e você oferece uma qualidade dos teus filhos, você está presente na vida dele. É diferente de cobrar, Ju. Você não vai dizer, eu estou lá porque... Não. Quando você estiver nessa escola, com essas qualidades, tendo toda essa vida, lá eu estou. Só que de outra forma. E é um outro valor. Lógico que, com certeza, tem gente que vai dizer assim, você está falando isso porque você teve essa vida. Não, gente, eu tive um bom resultado disso que eu estou falando. Eu tive prática disso. Né? Eu vivenciei e hoje eu tenho um filho de 23 anos, uma filha de 21 anos, que estão caminhando para essa vida adulta e, na minha prática, até aqui, eu estou tendo esses resultados que eu acredito. Até aqui, eu estou tendo esse resultado. Mas é fruto de um trabalho intenso, de um processo. Sim, processo. De um cuidado focado nisso daí. Importantíssimo, né, Sim. Viu quanta coisa que estamos aqui hoje aprendendo, e para nós também isso é muito importante, sabe? Começar também o janeiro já pontuando e realmente trazendo esse outro olhar para as nossas mulheres. Porque aí é onde que eu começo a cuidar da minha saúde mental. Eu vou ficar esgotada. Por quê? Porque eu não tenho um equilíbrio na minha vida e aí tá tudo virado. Sempre. A cabeça velha tá fervendo. E mulher sempre está, né? E mulher sempre tá. Eu já estou aprendendo aqui muita coisa, né? Quero muito ser mãe, não sou ainda. Mas já estou aqui aprendendo muitas coisas para quando eu entrar nessa fase da maternidade, eu conseguir fazer certinho, porque a gente quer acertar, né? A gente quer fazer o melhor, né? E eu acho que o acertar, Amanda, é você oferecer saúde. Então, por exemplo, hoje o que a gente vê,
né? E isso é falta de conhecimento. Antigamente, a gente tinha essa questão da quarentena, que a mulher ficava até no quarto escuro com a criança. Sim. Mas tinha uma função. Hoje, você vê criança de 15 dias no shopping. Se essas mães, se essas pessoas soubessem o quão sensível é a audição de uma criança, a visão de uma criança, a criança precisa ficar em casa, gente. Os primeiros 3, 4 meses é reclusão. Porque ela é muito sensível. Então, esse conhecimento, né, Josi, que eu falo, é um conhecimento que também é um conhecimento de respeito. Sim. Então, são crianças que vão crescendo também. Os pais são tão super protetores que, às vezes, eles não enxergam essas coisas que são muito mais simples. Sim. Então, são relações que já se estabelecem sem respeito, sem verdadeiramente olhar o outro. Por favor, quem estiver me ouvindo, gente, não vá em shopping com bebê recém-nascido. Espere pelo menos 3, 4 meses. Essa criança precisa ser preservada, é tudo muito novo para ela. Tem gente que vai em festa. Eu já vi gente em festa. Gente, isso é um crime. As pessoas não têm noção do impacto no emocional dessas crianças. Concordo plenamente com você sobre isso, porque eu acho que eu sou daquela que realmente fiquei com os meus filhos até os meses. Teve o dia da roupa amarela que tinha que colocar, que daí sempre tem as coisas das nossas avós, mas sai da maternidade, a avó já estava mandando ali, ligando ali, falando tudo que tinha que ser feito, né? E que teria sim que ficar com um bebê em casa sem sair. E realmente isso que você falou, Paulo. Você sai, hoje você vê bebês muitos pequeninos andando como se fosse tudo assim tranquilo. A minha vida continua mesmo eu depois de ter tido bebê. O bebê que tem que se adaptar à minha vida. Gente, que egoísmo é esse? Sim, ele vai entrar na sua vida, ele vai se adaptar aos seus valores, mas ele precisa do tempo para fazer isso. E você precisa respeitar o tempo dele, que isso também faz parte dele ser incluído. Então, não é desse jeito. Outra coisa que a gente vê com essas mulheres, né? Eu acho assim, um lamento isso. A pessoa tem filho, dali 2 meses ela já quer aparecer com o corpo de quem não tinha filho. Gente, que é isso? Seu filho não é uma coisa. Eu falo para as minhas pacientes assim: quanto tempo você demorou para ter o filho? 9 meses completos, então são 10 meses. Você tem 10 meses para voltar a isso. Tem um corpo trabalhando. Essas mulheres, tem mulher se submetendo ali para aspiração. Gente, que é isso? Sim. Que é isso? Elas acabam de ter bebê e já fazem uma limpa. Que é isso, gente? Está aguardando na sala. Já agendado. Para usar mesmo até anestesia. E como é que alguém aceita fazer isso, né? Mas não é aqui a questão. E isso tudo é saúde mental. Então, assim, o meu movimento de ser mãe, né? E você vê, os animais nos ensinam isso, né? Quando, por exemplo, a vaca tem ali o bezerrinho, ela fica um tempo ali, né? Sim. Fica mais lenta, a gente fica lenta. Sim. O corpo todo está trabalhando. 6 meses depois, cai dente, cai cabelo. Sim. Gravidez, você coloca... Mulheres. Homens, ouçam isso. Gravidez, você coloca a sua vida em risco. Sim. Você tem risco de morte. Isso é real. Então, olha o respeito que a gente tem que ter pelas mulheres. Olha o respeito que a gente tem pelas mães. Então, olha o cuidado que eu tenho que ter comigo. Sim. Até porque, Paula, você vem com aquela questão, de repente, até da depressão pós-parto, né? Justamente por essa vida que eu queria, que eu tinha antes, o meu corpo. Eu tenho que parar agora com tudo. O marido daqui a pouco começa a questionar, que virou só mãe. Ou então que só é mãe, que não lembra mais de mim, que agora é só essa criança. Começa a ter ciúme, porque os homens, de alguma forma, não se trabalham, têm às vezes, esses comportamentos e esses sentimentos que são primários, não dão conta disso. Tem tudo isso acontecendo. Aí a mãe está ali, hoje isso aqui fica muito, muito grudado com você, eu fico deitada na cama ali só
vendo nas redes sociais, só vendo outras mulheres praticando exercício, falando, eu a cada vez vou ficando mais para baixo e entro numa depressão. A tristeza pós-parto, ela tem para 100% das mulheres. Ela apresenta de formas diferentes, mas a tristeza ela tem. Né? Ela tem a ver com hormônio, uma série de coisas. A depressão já é um quadro um pouco mais delicado. Ela, normalmente, a gente vai diagnosticar a partir de 6 meses, que a gente vai falar uma depressão pós-parto. Né? E a gente também tem a psicose, mas aí a gente vai falar já de uma questão mais estrutural, de personalidade, onde essa mãe entra num surto. Mas é importante essa rede de apoio, esse cuidado das pessoas. E assim, gente, o que um homem pode fazer para uma mãe nesse momento é amar essa mulher. E amar não é assim, sou apaixonado. Amar é cuidado. Amar é estar junto. Amar é emprestar o seu tempo. É investir o seu olhar. Eu lembro de uma às vezes apareceu no Instagram, achei lindo, que a mulher sentou para dar de mamar, não sei se vocês viram, e o homem sentou atrás dela e deu as costas dela como apoio. Sim. Gente, que cena mais linda. Sim, que cena mais linda. Aquilo ali é um cuidado. E é um período que as mulheres sofrem muito, os homens também. Então, a gente precisa falar disso. Eu sou psicóloga e eu tive depressão pós-parto. E eu sofri muito. Porque vem um monte de questões. Sim. Se você vai dar conta, se você não vai dar conta. Né? Eu me lembro que quando meu filho foi sair do hospital, eu chorei porque os amiguinhos do berçário. Olha que maluquice. Mas eu senti. Aí eu imaginava, meu Deus, como é que eu fui por uma criança nesse mundo? E esse mundo... Só que na minha cabeça, quando eu visualizava isso, eu visualizava ele pequenininho, bebezinho, no meio desse mundão de Deus. Gente, ele vai crescer. E a sensibilidade, Josi, olha o que é saúde mental, né? De uma enfermeira que eu nunca vou esquecer. Era uma senhora e ela percebeu no meu olhar que eu estava com medo. Aí eu estava indo embora, ela falou, senta aqui um pouquinho. Ela falou assim, eu tenho 3 filhos, hoje já tenho 2 são adultos e o outro já são casados e o outro está. E até hoje, como mãe, eu sofro. Às vezes eu me preocupo, mas assim, fica tranquila, ele vai te ensinar. Nunca esqueci isso. Que lindo. Ele te ensina a ser mãe. Às vezes eu estou lá acordada, preocupada, ele chega, mãe, não se preocupe. Então, você vê que olhar carinhoso. Que hoje ainda falta um pouco para as nossas mulheres, né? Bastante. Elas ainda continuam um pouco perdidas quando se fala nessa questão desse cuidado que tem que ter com elas, não somente porque todo mundo, e isso é nítido, você vai, a mamãe acabou de ter um filho, é nítido, você só se preocupa com o bebê, então você compra presente para o bebê, as visitas vão para ver o bebê, e a mãe não existe, ela está ali. Como é que você está? Você está bem? Mas eu quero vir ver o bebê e a foto e quero pegar e eu trouxe uma lembrancinha. Você vê, não existe aquela questão, você está bem mesmo? Você está precisando de ajuda? Olha, eu trouxe esse hidratante aqui para você, que a sua pele está um pouquinho ressecada. Isso aí, e é fato. A mulher, ela fica meio que anulada, né? Anulam ela e o pensamento vem só para o bebê. Muito esse carinho de olhar e como você está, né? Isso. Como foi para você, Isso. né? Você precisa de alguma coisa, né? Às vezes é um toque, às vezes é um beijinho. Às vezes a gente quer tomar um banho, né? Sim, não, eu trouxe aqui um chazinho de hortelã, de camomila para você, uns pacotinhos aqui para você fazer um chazinho, para você relaxar. Fora, Josi, as competições. Sim. Nossa, como você engordou. Sim. Nossa, mas ainda está barriguda. Nossa, mas eu tive bastante leite. Sim. Nossa, mas você não tem leite? Nossa, mas foi parto não sei o quê. Nossa. Sim. E as mulheres vão ficando assim, muito sofridas. Eu me lembro que alguém dizia assim, logo que teve filho, aonde que está o paraíso? É sofrer no paraíso, cadê o paraíso? Né?
E por isso é uma decisão ser mãe. Porque tem paraíso, gente. Eu falo que filho é maravilhoso, é a melhor coisa que a gente tem, né? Se Deus tinha algo melhor, ficou lá com ele. Mas também é um desafio. Diário. Você está aqui, de repente vem uma notícia, vem uma coisa, você tem que estar. Então, como a gente tem, Josi, que falar da nossa saúde mental e emocional em todos os aspectos, inclusive nisso, né? O que eu vou enfrentar, né? Como vai ser? Como é que é ter um filho? Porque não tem como a gente explicar, é vivendo. Mas se você tem um pouco do conhecimento e um apoio, alguém que te dê a mão, você faz a travessia. Sim. É exatamente isso. Nossa, já passamos. Vamos fazer um breve intervalo aqui de uma musiquinha e já voltamos. Nossos ouvintes maravilhosos, estamos voltando aqui com a doutora Paola Reis, essa psicóloga incrível que está conosco hoje pela manhã, na nossa quinta-feira, falando um pouco sobre saúde mental e janeiro, né, Paola, que é o tanto que a gente está fazendo. Queria deixar aqui um beijo, nós vamos deixar um beijo para a Bia, que acabou de dizer assim: Jo, estou amando a entrevista com a Paola. Beijos, Bia. Bia, beijos, muito obrigada por você estar conosco nessa manhã. E já faço o convite para você também vir contar um pouco da sua trajetória, da sua vida, que deve ser linda. Quero muito que você venha até os nossos estúdios para conversar um pouco aqui conosco. Beijo, beijo. Bia, Paola pode mandar beijo também. Eu quero também. A Bia até me escreveu aqui, que eu achei super legal o que ela falou, e eu falei que eu queria também falar aqui, né? Pode falar, eu deixei pra você essa fala perfeito. Dela. Ela fala assim aqui, gente, que ela queria falar que toda essa experiência materna, né, da mulher e da criança também contribui para a saúde mental do adulto que se formará. Isso que a Bia coloca é muito importante. Muito importante. Porque a nossa responsabilidade é desde esse início, né? Se a gente fala hoje tanto do pré-natal, de acompanhar essa relação que se forma com o seu corpo, mulher, e com a criança que nasce, você vai estar já trabalhando no quê nela, para vocês entenderem? Autoestima. Quando você tem uma relação saudável com a criança, quando você está olhando para você, sendo cuidado e podendo cuidar bem, com saúde, você está falando para a criança quem ela é. Sem o verbal, mas você está inscrevendo isso no corpo dela. A gente fala da memória muscular, memória celular. Essa criança está sentindo isso. Então, isso que a Bia trouxe é fundamental. Eu agradeço imensamente essa colocação dela, porque a gente está falando desse futuro, né? desse adulto que vai chegar a ser essa criança e que é constituído a partir de todo esse processo. Então, é muito sério, né, Josi? E eu até ia perguntar exatamente isso, e foi perfeita a colocação da Bia. Bia, muito obrigada pela sua colocação, até mesmo, Paola, em questão do hoje. Eu sempre digo aqui no programa que Eu não sei se o pessoal vai escrever. Nós mães, nós mulheres, nós educamos os filhos. Não está funcionando o teu. Não está funcionando. Amanda, o pessoal está falando que não está funcionando. Já aumentei aqui o volume do microfone dela. Olá. Melhorou, gente? Já fala. Por favor. Fala um pouquinho mais próximo, Ju. Estão me ouvindo? Oi. Isso tá baixinho, pode Está falar baixinho? um pouquinho mais Posso falar mais pouquinho perto. mais perto? Isso? Isso. Melhorou então? Então vou falar um pouquinho mais perto. Talvez depois a gente tenha que trocar os microfones. Mas assim, o que eu quero colocar, a colocação é realmente que hoje eu sempre digo que mães, nós mulheres que educamos os filhos, os homens. Eu tenho essa colocação para mim. E aí, eu venho com uma pergunta, não sei como que seria essa colocação. Hoje a gente está tendo muito problemas com o feminicídio. Sim. Eu vejo um egoísmo da parte dos homens com as mulheres.
o que nós poderíamos estar fazendo, falando para esses homens? E também até mesmo a questão dos jovens, Paola. Eu acredito muito nisso. Josi, a sensação é que o teu áudio está sendo captado por outro áudio, por outro microfone. Parece desligado. Eu troquei aqui. Acabei de perguntar aqui. O Fernando está falando isso para a gente aqui. E com esse aqui? Fica usando esse para a gente ver. Esse aqui? Fica usando. E esse aí? Esse aqui. Tá. Gente, como é que está esse áudio aí agora? Como é que está esse agora? Está tudo bem? Deixa eu ver. Eu não... Oi? Vamos ver o que Rádio o pessoal Paraná fala Oficial, programa Ela Empreendendo está com Elas. Agora está baixo. Está baixo? E agora? E agora? Pode continuar, que está chegando aqui o áudio ainda. Está chegando? Deixa eu ver aqui. A pergunta agora que está sendo colocada. Ótimo. Pronto. Esse então okay. Mudamos o microfone. Gente, obrigada. Estamos... ao vivo é assim mesmo. Sim, gente, aqui, isso é saúde mental. Aqui é saúde mental. É trabalhar com os desafios. É no momento, aqui é cada momento. Ótimo, agora sim. Então agora continuamos. Perfeito. Até meio-dia aqui, gente. Vou ter que passar um pouco agora. Paola, sobre exatamente essa questão das mulheres que educam homens, porque nós, mulheres, educamos os homens. Sim, na realidade, a gente tem alguns caminhos para isso, né? O primeiro é a gente ampliar essa mente. Por muito tempo, teve-se uma crença de que a mãe, o filho era da mãe, né? Correto. E depois passava uma fase que ia mais para o pai, mas muitas vezes era de um jeito distorcido. E hoje, a gente percebe que há um movimento nisso, mas existe também uma mulher muito forte, por vezes controladora, que ela quer que o homem seja do jeito que ela quer que ele seja. E o homem precisa ser do jeito que o homem é. Então, eu tenho experiência de consultório e de, às vezes, pessoas que me pedem orientação, que, às vezes, o homem vai falar mais alto, o homem fala mais firme, e a mulher fala, olha como ele está sendo grosso. Olha como ele é duro. E, às vezes, o homem pergunta, mas você está falando como um homem fala? Então, volto a te dizer sobre conhecimento. As mulheres, as pessoas entenderem sobre a função do homem e função da mulher. E, quando a gente fala isso, é função de maternidade, função de paternidade. Isso não significa que tem que ser realmente um homem ou uma mulher. Às vezes, pode ter outros tipos de relacionamento. Mas saber que um vai exercer uma forma de fazer, o outro vai fazer. E isso equilibra. Então, trazer... onde que a gente investe nisso? Às vezes você vai ter o apoio de pessoas, outras pessoas, como referência na vida adulta para essa criança, como um professor. Às vezes você vai levar ele para uma atividade e ele vai se desenvolver. E isso, inclusive, para as pessoas que têm o pai e a mãe ali. Sim. Todas as pessoas fazem isso. Sim. Né? Então, você busca isso. Você, depois de uma certa idade, você investe em conhecimento para essa pessoa também. O que vai acontecendo? E aí é o equívoco que a gente estava falando da hierarquia. É que, às vezes, essas mulheres vão educando e esses filhos vão se tornando jovens adultos, vão crescendo, e eles vão achando que eles são maiores. Eles vão distorcendo e invertendo essa hierarquia. E aí, Josi, isso faz uma confusão muito grande na cabeça deles. Entendi. Então, eu educo um filho para ele ser um adulto responsável e saudável, com as referências de ser um homem. Sim. Na época dele, na idade dele, dentro dos valores que eu ofereço. Sim. Mas eu preciso, é minha responsabilidade passar para ele hierarquia, limite, fronteira e um equilíbrio na nossa relação. Isso significa também para o pai. Eu tenho pais que são pais solos e que às vezes têm essa mesma queixa, porque se dedicaram tanto para os filhos e que os filhos ficam maiores que eles, só um pouquinho, pode parar. Então, nós educamos homens e nós educamos mulheres. Sim. E a maneira como a gente permite que as pessoas tratem a gente está ensinando para os nossos filhos. A maneira como o seu marido trata você, como o seu pai trata você,
como o seu filho trata você, você está ensinando para ele como tem que ser. Então, a gente está falando de feminicídio. Sim. Eu acho que hoje também essa questão é importante, porque acho que existe aí uma dificuldade também dos homens estarem lidando com isso. E aí é uma procura importante para o homem lidar com isso, né? Como as mulheres já lidam com muita coisa há um tempo maior, elas se trabalham mais. Sim. O homem, então, essa questão... O homem tem dificuldade de perceber que a relação, às vezes, não está bem. Ele não ouve isso. Então, e ele tem dificuldade de se perceber. Então, a culpa é sempre do outro. Como eu estava falando antes, é da psicóloga, é disso, é daquilo, é porque você é chato, é porque você é exigente, né? Então, o homem, às vezes, ele fica mais limitado nisso. Ele só entende que é sério, às vezes, quando chega nesse ponto. Então, é importante que a mulher também se fortaleça para ter uma comunicação mais clara do que realmente ela quer e não quer. E entender que, muitas vezes, quando você abre mão de uma relação que está sendo agressiva com você, não é pessoal. Você vai deixar claro para a pessoa que é um valor seu. Sim. Que nem ele e nem ninguém vai te tratar assim. Então, ou ele vai refletir e amadurecer, né? O seu parceiro, a sua parceira, e vai amadurecer, ou você vai dar um basta nisso. Então, isso serve para um filho também. Porque assim, você não vai falar nesse tom comigo. Nem você, nem ninguém. Só que, gente, você não vai fazer tudo isso para um filho, vai chegar ele com 14, 15 anos, você vai falar isso para ele. Você tem que falar isso para ele desde que ele é pequeno. Pequeno. Então, você vê como é uma construção. Sim, sim, uma construção. Né? Então, assim, é um exercício mesmo. Um exercício. Paola, o Fernando, dá um abraço para o Fernando, que mandou uma pergunta aqui para você. Quais estratégias psicológicas e emocionais podem ser eficazes para estabelecer limites saudáveis e preservar o bem-estar emocional ao lidar com uma mãe narcisista sem cair em dinâmicas de manipulação ou culpa? Até ele comentou que em um podcast fizeram uma pergunta similar e a entrevista foi muito vaga. Então, o Fernando aí quer uma... Exigente, uma né? resposta aí bem completa, hein? Vamos lá. Primeiro, Fernando, obrigada pela pergunta. Uma pergunta inteligente, importante. Sim. Né? A gente vem vivendo muito isso. Sim. E um beijo bem grande para você, Fernando. Você mora no meu coração. Abraço, Fernando. E um beijo também para Piraí do Sul. Ele brinca lá que é nossa cidade, né? Isso aí. Então, assim, o que é importante a gente entender? O narcisista, a gente tem transtorno de personalidade narcisista, que é muito próximo e é uma forma de psicopatia. E a gente tem um padrão narcisista. O padrão, todos nós temos narcisismo, né? Que é o amor próprio, que Sim. é a autoestima. Ele vai sendo equilibrado ao longo da vida, que é eu olhar para mim, eu olhar para o outro. A partir de 9 anos, a criança desenvolve o sentimento da empatia. Então, ela já lida muito mais com esse sentimento do narcisismo. Mães narcisistas, muitas vezes, não são... não têm transtorno de personalidade, mas elas têm essa função narcisista e são mães que têm um padrão de comunicação culpador. Então, elas sempre são vítimas. Elas sempre colocam a culpa, a responsabilidade no outro e, por isso, elas sofrem. E isso é danoso para os filhos, Josi, porque o filho cresce nisso sempre querendo ser perfeito, acertar, melhorar, e ele nunca alcança essa mãe que é sempre insatisfeita. Porque uma mãe narcisista é uma mãe imatura. É uma mãe que não desenvolveu esse autogerenciamento. Ela não lida com as suas emoções, ela não se responsabiliza pela sua vida. Então, ela quer que o mundo trabalhe para ela. Então, os filhos, ela quer filhos lindos, perfeitos, trabalhadores, ricos, tudo maravilhoso, mas para ela, não é para ele. Então, é um grande desafio. Então, veja, como estabelecer limites para isso? Primeiro, Fernando, é ter esse conhecimento sobre isso. Entender, e tem casos de ter mãe que tem essa personalidade, então são mães altamente manipuladoras. Então, são mães
que são depreciadoras dos filhos, desqualificadoras dos filhos. Tamanho é o egoísmo, tamanho é a imaturidade da mãe. E tem mães que têm esse padrão culpador, ela é vítima e o outro é culpado. Então, como que a gente põe limite nisso? Primeiro, esse conhecimento, trabalhar em você essa compreensão. E eu tenho um exercício que é muito simples e que funciona para a gente treinar. Existe a mãe, que é aquela parte da pessoa que ela foi mãe. Ela te deu a vida, ela te amamentou, ela cuidou de você e você chegou na tua vida adulta. Sim. E existe a personalidade. Então, eu vou pegar a Josi como exemplo aqui. Existe a Josi mãe, existe a Josiane mulher, a personalidade dela, o jeito dela ser, a dinâmica dela, como ela funciona na vida. É outra pessoa. A mãe, ela é um ser para a gente perfeito, Fernanda. A mãe é aquela parte que mora dentro da gente, que ela te deu amor, e é aquele serzinho que você traz de bebê. Só que você vive muito a personalidade da tua mãe. Então, às vezes, você vai chegar na casa da sua mãe, ou de uma mãe que alguém chega, uma mãe que tem essa característica, e é uma mãe que ela vai ser mãe por, 2 minutos. O que é ser mãe? É aquela que vai olhar o filho, aquela que vai dar carinho, afeto, como é que você está, olha para você, te incentiva. Ela põe essa vida em você. Mas, às vezes, isso dura muito pouco. Se ela tiver num dia bom, pode durar 10 minutos. Se ela tiver num dia ruim, pode durar 30 segundos. Quando você abre a porta, fala, oi, mãe. Então, como que a gente estabelece limites? Primeiro, a gente fazendo esse exercício. Separando isso, vai ficando claro. Então, vamos imaginar aqui, eu, filha da Josiane, fazendo a Josi como mãe. Eu vou pôr tudo isso que está aqui dentro de mim. Agora, como é que é a personalidade da Josi? A Josi tem um padrão assim, ela sempre me coloca para baixo, pensando no exemplo, como se você fosse narcisista. Ela me cobra, ela é insatisfeita, ela nunca está feliz, nunca está bom. Então, está sempre incomodada com alguém, porque o narcisismo é assim, né? Ele nunca está feliz, sempre tem alguma coisa incomodando, sempre reclama das relações. Então, mas então, como que é eu me relacionar com uma pessoa assim? Vamos imaginar se você pudesse pensar assim, a minha mãe, mais as características dessa personalidade se torna essa Josiane. Como é que é eu me relacionar com uma pessoa assim? Se eu pudesse dar um outro nome, que ela vai ser Silvana, Maria, né? Paola, qualquer outro nome que você queira dar, e você vai dizer assim, como é que é eu me relacionar com uma pessoa? Não, eu tenho que ter uma distância. Então, é uma pessoa que eu não vou me aprofundar, é uma pessoa que eu vou desenvolver habilidade social. Como é que você está? Estou bem, estou sempre bem. É uma pessoa que vai te pedir as coisas e você vai fazer, mas você vai pôr um limite. Porque aí você não está lidando com a sua mãe, você vai estar lidando com aquela pessoa adulta. Sim. Que às vezes vai dizer assim, bom, mãe, mas isso é uma questão sua, eu sei que você consegue resolver. Às vezes vai dizer para ela, eu sou só seu filho. Ou, né, a Paola vai dizer, eu sou só sua filha, não consigo resolver essas coisas. Então, o limite, ele é muito mais dentro da gente do que ele é fora. Então, se eu chego ali e a minha mãe, se eu vou só visitar, né, que a gente vai passar férias da mãe e fica mais tempo, então é Sim. bem mais desafiador. Sim. Mas, às vezes, quando a mãe está nesse padrão, ou às vezes o pai, você fala, puxa, eu tenho um compromisso, eu tenho uma reunião, só passei para te dar um beijo. E você vai trabalhando para não ficar naquele lugar de lidar com todo esse mal-estar. Porque existe uma coisa que na análise reichiana, que a gente chama de peste emocional. O mal-estar da pessoa vai contaminando você. Então, uma mãe narcisista, e dentro disso que o Fernando está trazendo, ela realmente vai te fazendo esse mal. Então, o limite é interno de você estar atento a isso. Para que você vá encontrar a mãe e talvez a tua mãe dure 3 segundos. Né? Eu trabalhei muito isso na minha relação com os meus pais. Né?
Meu pai era mais agressivo verbalmente, ele que sabia das coisas. Então, às vezes eu chegava ali, eu queria um beijinho, um colinho. Quando ele começava com isso, às vezes eu silenciava, cuidava mais de mim internamente. Fui aprendendo a fazer isso. Por vezes eu dizia assim, eu preciso isso, eu vim aqui dar um oi. Então, eu fazia um movimento de encontrar isso. Sim. Então, você cria, Fernando, recursos que é de uma habilidade social, como se você fizesse para uma outra pessoa. Só que você vai exercitando isso. Né? Para quê? Não adianta bater de frente. Não. Não adianta você dizer que a pessoa funciona assim, que a pessoa só vai se vitimizar mais ainda. Então, o bem-estar, muitas vezes, é você silenciar, mas não é se submeter, não é se omitir. É você entender que essa é uma organização muito mais interna do que externa. Às vezes você vai sair porque você combinou alguma coisa, às vezes você vai só dar uma volta na quadra e respirar um pouco e você volta melhor. Mas realmente são relações bem desafiadoras. Nossa. Agora, isso é algo que é muito importante da gente fazer. Separa a tua mãe, separa o teu pai de quem eles são como pessoa. E aí, nessa pessoa, dê um nome para que você entenda como eu seria com essa pessoa. E aí você é mais fácil colocar esse limite. Veja se ficou claro, se não, vão me perguntando aí. Aí, Fernando, já dá a sua resposta aqui para nós. E Paola, essa doutora incrível que mandou bem na resposta dela. Né, Paola? Sim, a gente precisa estar vendo aqui. A gente precisa estar vendo, né? E eu gosto de responder mesmo. Se ficar alguma dúvida, eu faço questão de Perfeito, isso é importantíssimo. Esclarecer. Isso mesmo. Aqui. Tem mais uma perguntinha que chegou aqui para mim, que da Cris. E muito obrigada, Cris, pela tua colocação. Obrigada, Cris, pela sua colaboração. E ela fala assim, como é falar sobre psicólogas, por exemplo, pensando na maternidade, que não são mães e que trabalham com mães e famílias, até com crianças. Algumas pessoas têm crenças que só serão boas se têm experiência pessoal como mãe, né? Então, assim, isso é bem importante, né? Porque o psicólogo, ele está na função de conhecer sobre o desenvolvimento das coisas, né, do ser humano, da criança, e ele está como aquela pessoa que te ajuda a se organizar emocionalmente e mentalmente. Sim. Né? Então, ele estuda isso. E a experiência do psicólogo, que ele tem que ser mãe, muitas vezes ela vai ficar no julgamento da pessoa. Eu também tenho esse julgamento. Né? Às vezes tem pessoas que chegam ali, casais, eu já tive isso, de que como é que você é divorciado e você vai ajudar um casal. Né? Então, isso é um julgamento, como isso está na cabeça daquela pessoa. Porque a psicóloga ou o psicólogo que não tem filhos ainda, ele não impede de jeito nenhum de fazer um excelente trabalho. Sim. Porque ele não vai dizer o que é melhor para você. Ele não vai dizer o que você tem que fazer. Ele vai te levar o conhecimento do desenvolvimento de uma criança e de um ser humano. Ele vai falar sobre como organizar essas emoções. Ele vai buscar, e eu falo sempre que no processo de educação a gente tem que experimentar. Sim. Né? Eu fiz assim, funcionou, não funcionou, como que eu tô? Então a gente vai buscando também isso, e o psicólogo vai trazer isso para você. E você vai experimentar. E a função do psicólogo é estar ali caminhando com você. Vai trazer o conhecimento técnico dele para você colocar em prática. Né? Exatamente, porque ele não tem que ter todas as experiências, mas ele tem que ter responsabilidade de buscar informação, de estudar, de olhar para a sua experiência. Porque senão, como é que seria? Todo cardiologista tem que ter problema cardíaco? Não, né? Exatamente. Ginecologista, então, ginecologista não pode ser homem, só mulher? Né? Então, assim, urologista só pode ser homem, não pode daí ser mulher? Ou no ginecologista só pode ser mulher, não pode ser homem? Né? Então, assim, não confunda. O psicólogo não é teu amigo. O psicólogo é uma pessoa técnica, que estudou, tem ciência, tem responsabilidade, e ele vai estar nesse pilar que eu separei aqui em 3, conhecimento, organização emocional, e aí você vai para a vida exigir, trabalhar e fazer isso.
o psicólogo é a tua rede de apoio nessa função. Sim. Né? Então, Sim. um psicólogo, por exemplo, responsável, ele não vai falar assim, não, é isso que eu estou falando e pronto. É uma pessoa que vai dizer assim, ó, não fique só com a minha opinião. Pergunte para o pediatra, converse com outras pessoas e veja também, porque o que o psicólogo quer, Josi? Que você possa ter uma dinâmica saudável dentro da sua casa, que você possa ter relações funcionais. Que você possa exercer a sua profissão, o seu trabalho e estar com mais mulheres, com mais homens, com pessoas, né? E até mesmo em relacionamentos também mais saudáveis, felizes. Trocar experiências. Trocar experiências. Porque senão, se eu tenho só mulher de filho, eu só posso atender quem tem mulher. Então a gente vai restringindo isso. E não, gente, psicologia é uma ciência que abrange e nós trabalhamos com pessoas. E singularidade da pessoa. Então, aquela história, aquela pessoa, aquela vida. E aquela vida recheada com tudo que tem. Então, se você tem essa dúvida, se você primeiro, tem uma relação muito aberta com quem te atende. Fala, mas eu fico com essa dúvida. Essa pessoa, na hora, vai organizar isso para você. Sim. Né? Porque ela não vai deixar interferir a vida dela. É a nossa ética na sua história. Eu, quando divido, e eu sou muito próxima dos meus pacientes, quando eu divido a minha experiência ou alguma coisa minha, eu sempre falo, olha, eu não sirvo de exemplo, eu estou dividindo para você ver que aqui é um ser humano, uma pessoa como você, que também está buscando a melhora. Uma mulher real, né? Sim. Com então, todas as bagagens. essa colocação da crise é importante até para a gente trabalhar essa crença. Sim, isso é um equívoco, assim como é um equívoco que homem não pode cuidar da criança. Enfim, a outra vez que eu estive aqui eu falava isso, né? O homem não pode ser babá, o homem não pode dar aula em salão. Gente, né? Vamos abrir a mente, e atualizar essas crenças, sim, né? Sim, importantíssimo. Inclusive no salão onde eu faço a minha unha, é um casal, é o esposo e a Ali que trabalha, e ele tem tantos clientes quanto ela e exerce a profissão dele maravilhosamente como ela ensinou, e coloca uma unha em gel, gente, fantástico. Então, assim, olha aí. É o marido da Alessandra. Então, você vê que, como a Paola colocou da outra vez que esteve aqui, exatamente isso. Que, por que não ter, né, profissionais homens trabalhando em profissões que só eram de mulheres? Então, tirar essas crenças também, né, Amanda, Sim. importantíssimo. Assim como nós, mulheres, queremos também assumir papéis que antes eram ocupados somente por homens. Por homens, né? Quando eu entrei na faculdade, eu lia muito sobre uma jornalista cearense que, quando ela quis entrar para o jornalismo, ela conversou com a mãe e a mãe dela disse, não, de jeito nenhum, é um lugar que só tem homens. E ela hoje é uma grande jornalista. Olha só, obrigada, Fernando. Fala aí que o Fernando falou. Então, o Fernando colocou aqui nota 1000. Mas isso que a Amanda traz é importante, porque assim como tem isso com as mulheres, tem com homens. Sim, né? muito. E isso é algo para a gente trabalhar. São crenças, Precisamos né? trabalhar também. Nós crescemos juntos, né? Crescemos com os homens crescem com a gente. Sim. É o que eu sempre coloco aqui, né, Paola, no programa, que nós, mulheres, nós temos que andar lado a lado com o homem. Uhum. Essa questão de que o fato de ser um programa onde eu trago muitas mulheres, mas a gente precisa ter homens conosco. E ter na balança o lado a lado, estarmos juntos, né, e não tirando também todo o que eles trouxeram para nós, porque eles são, muitos homens são as nossas inspirações também. Sim. Muito. Em muitas profissões que a gente olha e diz, nossa, que bacana que ele conquistou. E muitas vezes teve homens que tiveram que buscar isso até muito sozinho, trabalhando e começando a estudar e se profissionalizando, e muitas vezes já sendo pais e sendo o provedor daquela casa. Sim. E hoje eu tenho experiência de consultório e vejo muitos pais
ficando com os filhos. Sim. E isso é Sim. lindo. A Cris colocou aqui crenças limitantes. Exatamente isso, Cris. isto. São as crenças que nos limitam e impossibilitam o nosso desenvolvimento. Então, a gente precisa atualizar para a gente ter crenças possibilitadoras, que a gente Sim. vai trabalhar no nosso potencial. E só tem um jeito a gente fazer isso. A gente ter conhecimento, trabalhar nisso e a gente praticar, organizar o nosso emocional. A Ângela, eu quero mandar um beijo aqui para a Vera, que está nos ouvindo, Vera. e para a Andréia, que estão Andréia, aqui nos ouvindo. beijos. E eu falei que mandaria um beijo. Isso A mesmo, Ângela aproveita e fez manda uma... junto. Isso mesmo, Josi. A Ângela fez uma pergunta assim: como fazer para se sentir à vontade e se abrir se não se pode encarar o psicólogo como amigo? Então, vamos lá, Ângela. Obrigada pela tua participação. Ângela, pela sua participação. Imagine que o processo de psicoterapia é a tua segunda chance. A primeira chance é quando é nosso triângulo primário. Pai e mãe, eu chego para estabelecer uma relação saudável. A psicoterapia é a tua segunda chance, só que de um jeito adulto, né? Quando você já está percebendo outras coisas. Então, eu falo, Ângela, que é a mesma hierarquia, só que é uma relação de equidade, porque são duas pessoas adultas. As pessoas têm com o psicólogo, com o paciente, uma relação próxima, porque a responsabilidade da psicoterapia ela é muito grande do profissional. Sim. O profissional tem que saber e ter essa maturidade de compreender isso. Então, nós temos a responsabilidade, nós temos a ética, nós temos a honestidade, mas nós também temos a afetividade com o paciente. É uma relação afetiva, é próxima. Então, fica muito assim, dentro do que eu falei quando é pai e filhos, numa relação que tem essa responsabilidade maior de um, que é uma relação amigável, mas não é de amigos. Porque se você for amiga do seu terapeuta ou da sua terapeuta, amigo, você não conta coisas que você não contaria para um amigo, porque daí ele está nesse lugar. E você também não conta coisas para o seu terapeuta porque ele está no lugar de amigo. Então, você é cruel com o paciente quando isso acontece. Porque o paciente vai ser prejudicado. Então, nós, profissionais, a gente tem que ter esse cuidado. Tem pacientes que me falam: Paola, você é mais do que isso, é uma rede de apoio para mim, você é minha amiga. Tudo bem o paciente sentir isso. E se ele tem essa confiança ali, é um espaço seguro. Mas eu, profissional, tenho que ter essa responsabilidade. Porque eu preciso estar atenta à saúde mental e emocional do paciente. E eu já ouvi isso, tipo assim, eu acho que ela está indo lá naquela psicóloga, mas ela já virou amiga dela, que ela não está resolvendo mais nada. Ah, sim. Isso a gente ouve. Isso a gente ouve. E às vezes acontece mesmo. E acontece. Às vezes a gente, como profissional, a gente tem que parar para ver assim, tem algo que não está funcionando. Que ultrapassa, em né, mim. ali o consultório e começa já até mesmo ter uma relação fora de amizade, de isso não no shopping. Isso não é autorizado, não né? é autorizado. Não, a nossa ética não permite. Eu tenho até algumas coisas que eu já, por exemplo, se tem uma formatura, depende da situação, né? Mas a gente tem limite. Justamente por isso. Porque a proposta é salvaguardar o paciente, né? Porque a mente ela é muito ardilosa. E, às vezes, um movimento teu, ele pode causar um impacto. E ali é um ambiente seguro, né? Criança faz muito isso. Tia Paola, agora você pode. Muitos chamam de tia Paola, alguns falam, não pode. Eu deixo a criança muito livre. Agora você pode ir na minha festa de aniversário, né? Oh. Então, só que você vai... também é uma responsabilidade filtrando, maior né, nossa. Paola, e cuidando, né? Só que o paciente, ele tem que ter essa confiança. E, às vezes, o terapeuta é tão próximo dele que, às vezes, é mais próximo do que um familiar. Sim. Então, está tudo bem. A responsabilidade é do profissional. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque o principal ele é a saúde do paciente. Do paciente. Né? Então, Posso passar pontos que são destacados, né, dentro desse projeto do Leonardo Abrão, que ele fala que são os pontos para a gente, como pessoa, como empresa, como política pública, a gente focar. Que são
primeiro, atividades físicas, né? Pessoas que precisam trabalhar sempre com essa atividade física. Antigamente, a gente tinha muita coisa de se movimentar, tudo era muito manual, né? Hoje a gente aperta botão, então é necessária atividade física. O sono, um sono que seja restaurador, então você precisa dormir bem no teu tempo, e isso é de cada um. Se você acorda cansado, você precisa investigar. Eu sou uma pessoa que não preciso dormir tanto. Né? Se eu dormir 5 horas por dia, eu funciono muito bem. 6 horas é o ideal, mas tem gente que precisa de 7 horas. Tem gente que precisa de 8 horas. Sim. Então, a gente tem que olhar isso. Quem toma uma medicação para dormir precisa de um tempo maior. Existe todo um trabalho dessa medicação. Então, a gente se alimentar de forma saudável, investir em autoconhecimento, ter autonomia e independência, que é o que a gente falou, ter hobbies terapêuticos. E aí é importante eu colocar para vocês aqui. Quem é muito satisfeito, realizado na sua vida profissional, precisa de menos hobby, porque a pessoa já se gratifica e se realiza. Sim. Então, aquela pessoa que às vezes está num trabalho que custa mais, que já não gosta tanto, que a pessoa precisa ter hobbies, porque ela compensa esse sentimento de satisfação e de gratificação. Então, fique atento nisso, porque às vezes a pessoa fala, parece que geral você fica se cobrando para ir. E não. Né? Eu sou uma pessoa que eu não preciso de hobby. Eu me coloco em algumas coisas, eu faço aula de flauta, mas não é necessariamente um hobby. É para eu me desafiar, para eu fazer uma vontade que eu tinha. Mas a pessoa que realmente é muito feliz no trabalho, não se cobra tanto nesse projeto. Tá? Pratique a gentileza, a paciência, a tolerância, a sensatez, a gratidão e a humildade. Isso favorece o nosso convívio e fortalece, né, o bem-estar social. Se conecte com a natureza e proteja a natureza. Às vezes, gente, fica vendo o movimento da natureza. Traz muito conhecimento para a gente. Procure ajuda profissional e pessoal. Construa uma rede de apoio. Né? Incentive a conexão humana e o respeito, que é a questão da função social que a gente falou ali. Né? A gente precisa se relacionar. Tem pessoas que precisam mais, outras menos. Tem gente que vai para o social, depois precisa ficar sozinho para ter combustível. Tem outros que precisam sair mais. Então, a gente tem que compreender isso também. Tem pessoa que precisa ter contato direto. Né? Então, quando é criança, como é que é a forma que a criança conversa? O bebê vai lá, empurra e pega um brinquedo. Ele está conversando, ele não está brigando. Ele vai dar, pare de brigar. Né? Ele não está brigando, ele está conversando. Só que ele não tem tanta capacidade verbal. Na medida em que a gente cresce, a gente precisa ter mais verbal do que físico. Então, algumas pessoas já estão na fase adulta e não entendem isso. Eles vão bater, eles têm dificuldade de dialogar. Exerça seus direitos e respeite o direito do outro. Né? Porque a gente precisa compreender, principalmente quando tem um caso de separação, de divórcio, às vezes entra numa dificuldade do convívio com a outra família. Então, a gente precisa olhar para isso. É um direito da criança conviver com a família dela. E a família dela são os dois lados. É um direito dela, tá? Então, olhem para isso. Estou terminando aqui, Josi. Fica tranquila. Defenda a sua qualidade de vida e a dos outros. Né? Estabeleça, veja seus valores, atualize seus valores, suas crenças em todos os lugares. De relacionamento pessoal, no trabalho, você pode ter valores diferentes. Então, olhe para isso, pare para pensar e faça uma coisa que a gente chama, que é uma checagem da realidade, que é a ecologia. É um princípio que você olha assim, o que eu estou decidindo e fazendo fica bom para as pessoas? Eu vou prejudicar alguém? Fica bom para a minha empresa? Fica bom para o meu sistema? Como que eu fico? Como que fica isso para mim? Olhe para isso. Se você olhar só para você, você pode estar prejudicando uma pessoa e vai dizer, nossa, não sabia. Não sabia porque você não fez essa checagem. Né? Então, assim, pipoqueiro vende pipoca, gente. Você não vai chegar lá, o cara passando lá na praia, refrigerante, água, e você vai dizer assim, eu quero uma pipoca. Não tem nem Não. Então, veja o que você está oferecendo, o que você está esperando das pessoas. E o último é promova, gente, e amplie, né? De forma que você participe de políticas públicas.
Perfeito. Nós, brasileiros, estamos mais politizados. A gente precisa participar disso. E a gente precisa participar de movimentos, abraçar causa, contribuir com o social. Ontem eu indiquei aqui para a Josi, para ela convidar a Roberta. Roberta, esse trabalho é um trabalho que vai focar nas políticas públicas. Então, é fantástico. E, para a gente fechar, eu quero deixar para vocês assim, ó. Pegue a tua folha de papel em branco e escreva para você quem você quer ser esse ano, com quem você quer conviver esse ano, o que você quer conquistar esse ano e o que você quer contribuir para o seu social. Faça isso. Escreva agora e exercite isso. Cuide da sua saúde mental e emocional, e isso é uma decisão de vida que você vai fazer diariamente. Não é uma decisão que você toma hoje porque eu estou chateado, ou porque eu estou de TPM, ou porque não deu certo tal coisa. É uma decisão de vida. Ser gentil, ser paciente, ser tolerante é uma decisão minha. E eu pratico isso. Eu brinco às vezes assim, pegue um deles e pratique a semana só aquilo, quero ser gentil. E você vai ver quão desafiador é. Aquilo que você não muda, tendo consciência, você escolhe fazer. Então, pare para pensar nas suas escolhas, na qualidade dos seus pensamentos. Né? Tome decisões e coloque em prática para realmente... Isso eu vi no Instagram, amei, gente. Tome decisões, coloque em prática para você realmente ter um ano novo. E não somente mais um ano. E quero deixar aqui um exemplo importante. A gente viveu aqui em Curitiba uma situação que a gente não para falar da saúde mental, das pessoas terem recursos, sabe, Josi? Sim. Então, a gente precisa começar a mudar também isso, de valorizar as escolhas e as decisões. A gente tem jovens adultos que entram no mundo das drogas. Sim. Mas a gente tem muito mais jovem que não entra. Sim. E por que isso não chama a nossa atenção? Por que a gente não chama, às vezes, um jovem, o seu filho, sua filha, e fala assim, você fez a melhor escolha. Você tomou a melhor decisão. O caminho que você está escolhendo é um caminho saudável. Isso. Gente, diariamente, você que é pai e mãe, você que é tio, você que é padrinho, abençoe seu filho, seu afilhado, diariamente. E abençoar não é só Deus te abençoe, abençoar é assim, olha, eu desejo isso para você na sua vida. Eu quero isso para você na sua vida. Eu peço isso, ele saber que ele é importante. A gente teve, acho que em novembro, uma situação de uma escola aí conhecida que 2 menininhas saíram da escola e fugiram e ficaram um tempo fora. Traquinagem de criança, gente, aventura de criança, enfim, várias coisas. E eu não estou aqui concordando com isso, só estou dizendo que isso é ser criança, né? Só que a gente veio mídia, falou, gritou, processo, mas gente, eu olhei uma coisa, eu falei, gente, isso aqui é saúde mental e ninguém falou. Isso aqui é saúde emocional. Quando essas meninas perceberam que elas estavam perdidas, olha que lindo isso. Elas estavam em 2. Uma delas falou assim, eu não vou... Elas entraram em determinado comércio, elas falaram assim, eu não vou sair daqui, porque uma hora alguém vem me buscar aqui. A outra falou assim, não, eu vou buscar um adulto que esteja com uma criança porque ele vai me ajudar. Gente, ninguém falou isso. Isso é saúde mental e emocional. Essas crianças tinham informação. Sim. Então, houve uma falha da escola, tudo bem, a gente tem que reconhecer isso. Só que os pais ficaram desesperados e daí já querem processar. Gente, eu quero saber quem que olhou para essas crianças e disse, você, na hora que percebeu que estava perdida, tomou a decisão correta. Essas crianças tiveram essa informação, essas crianças tiveram esse recurso e elas souberam usar isso. Sim. Olha que lindo isso. Não sei quantos anos, 5, 6, 7 anos, né? O que eu quero focar aqui é que, assim, isso é saúde mental. Isso é saúde mental. Isso que os pais precisam também olhar. Essa escola, e vocês como pais, essas meninas, vocês deram informação.
A escola fez isso pelos seus filhos e eles tiveram como sair da situação. E foi assim que elas resolveram, porque realmente uma delas, até onde eu sei a história, realmente a pessoa encontrou um adulto com uma criança, ele levou para a escola e foram buscar onde estava outra amiga. É isso. Então, assim, quem não fugiu da escola... que ela arrumou o problema, ela solucionou o problema. Gente, quem nunca fez traquinagem? Então, assim, e aí a gente entra em outro aspecto, que são os pais descompensados, que aí também, né? Então, gente, eu já falei do cuidado e já falei do pensamento, então eu queria deixar essa mensagem, que saúde emocional, ela é desde que a gente nasce. O meu olhar, o meu autocuidado, eu estou ensinando. Você não ensina um filho a ser feliz, você é feliz, você é realizado e ele aprende isso. Então, a gente chega lá num grupinho de crianças que estão brigando e a gente vai lá e... Por que estão brigando? Isso o quê? Pare isso. Mas a gente dificilmente chega no grupinho que eles estão brincando, se dando bem. Ei, o que vocês estão fazendo? Que legal que está aí. Que bacana ver vocês fazendo isso. Você vê como a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Isso é saúde mental e emocional. Obrigada. Um beijo para todos. Eu que agradeço você, mulher incrível. Eu quero que você, por gentileza, deixe seus contatos aqui. E já sabemos, né, que Paola vai ter que vir uma vez na semana aqui do mês. Vou vir. Para falarmos muito. Tem muito assunto, Paola. Tem muita coisa para ser falado. Tem, porque isso que a gente está falando de saúde e de informar crianças e pessoas, isso serve para tudo, para os relacionamentos, para a sexualidade, para tudo. Para tudo. Isso é contribuição social. Será uma satisfação. O meu Instagram é a Paola Reis, _psicologia. E o meu celular, eu vou passar aqui, 4199-151-7126. Ótimo. E o meu e-mail é p.reis72@hotmail.com. Estou à disposição. Ai, que bom. Né, Amanda? Sim, temos mais certeza. aqui uma parceira conosco aqui. Sim, porque o assunto saúde mental é algo que todas as nossas empreendedoras precisam e que todos os outros temas que nós conversamos aqui entram também no tema da saúde mental. Então, é super importante esse tema nós termos aqui com bastante frequência, porque é algo que você falou que é muito importante. Sem a saúde mental, a gente não consegue seguir outras áreas. Então, as outras áreas acabam desandando também. Você afeta todas as áreas. Eu Sim. tenho, inclusive, um programa, porque eu também faço palestra em empresas, em escolas, e eu tenho todo um trabalho com as empresas que eu levo essa questão da saúde mental e emocional. Como que você estabelece uma relação saudável? Oferecendo saúde. Olha só. E a Bia disse que o seguinte, que o convite já está aceito para ela estar aqui e agradece esse tempo que passou conosco. E eu agradeço você, Bia, por estar conosco. Muito obrigada, eu te conheci pessoalmente, você é linda. E sim, vamos conversar para você estar aqui, sim, quem sabe já na próxima semana conosco aqui, falando um pouquinho sobre a trajetória de vida e todas. E também fica o convite para todas as outras mulheres estarem Sim. conosco aqui também, que é muito bom, não é, Paola? Maravilhoso. É um crescimento também, é algo gostoso. Você não fica só para você, tudo que você aprendeu e tudo o teu conhecimento, né? E acho que essa contribuição social, né? Eu acho que tem tanta gente, o Fernando tinha falado do narcisismo, mas tem tanta gente narcisista. Sim. E que se sente dono da verdade, e fala com consistência, mas que tem toda uma manipulação. E a gente precisa dar voz para as pessoas Sim. sérias, Sim. para as pessoas que são boas, são responsáveis. E hoje eu tenho coragem de falar isso de mim, mas por muito tempo eu fiquei dentro do consultório. Né? E meus pacientes são grandes incentivadores disso, né? De você precisa falar. A Bia é uma mulher linda, incrível, tem uma história linda, tem muito a contribuir. Que legal. Né? E vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Paola, muito obrigada por você ter participado aqui comigo com todas as tuas reflexões. Foi importantíssimo reforçar a importância do autocuidado e com quem está aí ao nosso redor. Obrigada a todos os nossos que nos acompanharam, a todos os nossos ouvintes. Foi um Empreendendo com Elas incrível. E até amanhã, né, Amanda? Se Deus quiser. Gratidão e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Obrigada, meninas.